Senador, qual que é o balanço que o senhor faz esses 6 primeiros meses do governo Dilma? 6 meses de decepção, de frustração. As promessas de campanha não saíram do papel. Eu não me refiro nem mesmo às grandes promessas, né? Reforma tributária e fiscal, a reforma trabalhista e sindical, a reforma política. Não há nenhuma proposta nesses 6 meses tramitando no Legislativo que possa significar o cumprimento das promessas de campanha. Nós vamos continuar cobrando que essas promessas sejam cumpridas. Nesses 6 meses, além de vermos as promessas no papel, não saíram mesmo do papel, o que vimos foi um governo confuso, inseguro, 2 ministros caíram, outros 2 foram remanejados, muitos escândalos e o governo paralisado. Até agora, a presidente não disse a que veio. Bom, senador, e um balanço do Congresso, especificamente do Senado. Como é que o senhor vê a atuação dos senadores nesses 6 primeiros meses do ano? Olha, do ponto de vista da oposição, nós derrotamos 3 medidas provisórias, isso é um fato inusitado, não é? Ingressamos com cerca de 6 ações diretas de inconstitucionalidade em relação a outras medidas provisórias inconstitucionais. Apresentamos várias representações ao Procurador-Geral da República, à Procuradoria do Distrito Federal, à Procuradoria de São Paulo, em relação a episódios como Palocci, Aloprados e Ministério dos Transportes. A oposição teve, portanto, muito trabalho. Reduzida numericamente, tem procurado usar esses expedientes, recorrendo inclusive ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público Federal, para cumprir o seu dever. Aqui tentamos a instalação da CPI da Saúde, tentamos a instalação da CPI do DENIT e estamos encontrando dificuldades. Esta tarefa essencial da oposição, que é fiscalizar o governo, fica comprometido quando a maioria impede que possamos exercê-la usando os instrumentos que o regimento nos possibilita usar. Então, senador, em relação a isso, a oposição pretende, eu não sei agora que eu quero saber a posição do senhor, em relação ao BNDES, a CPI, já que o BNDES soltou uma nota ontem falando que não vai participar da fusão entre o Carrefour e o Pão de Açúcar. O BNDES recuou, valeu a resistência. Aqueles que se opuseram a esse negócio escuso contribuíram para esse recuo, mas de qualquer maneira uma CPI seria importante, já que nós estamos questionando há mais de 5 anos a orientação adotada pelo BNDES na aplicação dos recursos que são públicos. Os recursos do BNDES são públicos. O Tesouro da União tem já repassou mais de 300 bilhões de reais nos últimos anos ao BNDES. E nós estamos questionando a aplicação desses recursos. Por exemplo, o Friboi recebeu valores significativos, realizou negócios nos Estados Unidos e o BNDES ficou com as suas ações micadas como pagamento de dívida. Portanto, estas questões ainda justificam uma CPI em que pese o fato do BNDES ter recuado em relação à fusão do Carrefour com o Pão de Açúcar. Enfim, senador, quais são as suas expectativas para a atuação aqui da oposição no Senado para o próximo semestre? O que é que o senhor espera? Bem, nós vamos continuar, nós temos que insistir com o esclarecimento que a sociedade exige relativamente a denúncias da maior gravidade, denúncias que ocorreram relativamente a Palocci, relativamente ao Ministério dos Transportes e aos aloprados. Esses assuntos não morreram e eles prosseguirão a partir de agosto. A tentativa de CPI do DENIT e da saúde, também nós não esgotamos os nossos esforços para a instalação dessas CPIs. Este é o papel da oposição. Evidentemente, nós continuamos produzindo, votando, nós estamos deliberando sobre reforma política, nós pretendemos deliberar ainda sobre a mudança do rito para apreciação de medidas provisórias.
Nós vamos continuar o combate às medidas provisórias inconstitucionais toda vez que formos derrotados aqui com a aprovação de medida provisória que afronta a Constituição, vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Enfim, vamos manter a postura que adotamos nos primeiros meses desse ano.